Olá, bom dia. Há muito tempo a função do professor dentro da sala de aula deixou só de ser a de administrar conteúdos, aulas. Ele passou também a administrar emoções. Para isso, as emoções dele, o psicológico dele, também tem que estar em ordem. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar sobre tudo isso comigo, veio tomar café, naturalmente, é a Cláudia Castro, que é psicóloga e psicopedagoga. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente está falando em saúde educacional, emocional do professor. Isso. E a gente não está relacionando isso só com ele, mas com a percepção que ele pode ter do ambiente que ele está. É mais ou menos isso? Perfeito. Até porque quando a gente fala de professor, de educador, hoje em dia a gente acaba entendendo que ele abarca uma complexidade de situações de um estudante. E agora você imagina um professor dentro de uma sala de aula que tem em média aí de 25 a 40 estudantes dentro de uma mesma sala de aula, o emaranhado de emoções que ele tem que lidar cotidianamente, porque esse estudante ele não vai hoje para a escola apenas para estudar. Ele vai para estabelecer vínculo afetivo, ele vai para a inter-relação social e, obviamente, os traumas, os conflitos e as frustrações que ele, que é de origem intrafamiliar, ele acaba levando isso para o ambiente escolar e o professor tem que lidar com isso. Por quê? Porque isso acaba impactando no rebaixamento do desempenho escolar dele. E o professor, ele se sente na responsabilidade de compreender para auxiliar esse estudante no processo ensino-aprendizagem dele. E em decorrência disso, ele adoece. A violência dentro das escolas, dentro das salas de aulas, ela é um reflexo disso, da situação trazida pelo estudante para dentro da sala de aula? Elda, não só a violência, hoje o Fórum Estadual de Prevenção ao Suicídio e ao Automutilamento, promovido pelo Ministério Público, pelo CAOP-DH, que é o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, a gente está nessa jornada já tem alguns anos e a gente vem implementando algumas ações, O mês de setembro é o mês que é o mês, dedicado ao Setembro Amarelo, de prevenção, vai chegar bem amarelinho, Nossa, cheio a gente espera assim que São Luís se vista realmente de amarelo, E que não só em setembro, durante o ano inteiro, porque a proposta do fórum, que são vários setores interligados, saúde, educação municipal, estadual, são órgãos não institucionais, órgãos institucionais, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, está conosco também. Então, a nossa proposta é que a comunidade, a população, a sociedade civil, ela compreenda e ela internalize que a gente precisa olhar para esse público, crianças, adolescentes e educadores que estão adoecendo no contexto escolar. Então, quando você diz assim, Cláudia, a violência impacta, a violência é um dos fatores. O que a gente tem percebido? A nível de Brasil, os dados que a gente tem mensurados é que existem dois fatores que estão muito ligados à questão desse automutilamento e ideação suicida e a consumação do ato do suicídio, que é álcool e drogas. Quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que lembrar que o professor que está dentro da sala de aula, para ele pelo menos perceber, para ele observar, porque à primeira vista a gente pensa, professor, ele vai dar aula. Exatamente. Há muito tempo isso já não é só assim. Mas para ele ter mais nuances, perceber mais o que acontece dentro da sala de aula, ele precisa estar bem. Perfeito. E nem sempre o professor está tão bem a ponto de perceber tudo também que se passa na sala de aula. Exatamente. Ele não pode chegar só tão focado no conteúdo que ele tem que repassar que pode esquecer vamos dizer, de tudo que está em volta desse aluno que está recebendo esse conteúdo. Elda, esquecer... Não, é impossível, até porque o educador, o profissional que ele abraça a educação, ele tem que ser empático, ele tem que estabelecer o vínculo afetivo. O processo de ensino-aprendizagem acontecer, o educador, ele sabe que ele tem que estabelecer o vínculo afetivo com esse estudante dele para que a aprendizagem se consolide. Imagina você, entra um professor, e todos nós já tivemos aquele professor que a gente não, vamos usar o popular, a gente não vai muito com a cara dele, E aí, o que acontece? A disciplina se torna chata, maçante. Agora imagina aquela disciplina que você não tem muita afinidade. Eu, por exemplo, tinha matemática para mim exata sempre foi um absurdo. Então, mas eu tinha seja um professor. Ao clube. Fazemos parte desse clube, parte do mesmo clube. Nossa, mas eu
Eu tive professores maravilhosos de matemática que fizeram com que eu navegasse nessa disciplina de uma maneira tão tranquila, tão maravilhosa, né? Que eu cheguei a pensar em fazer engenharia, arquitetura, você imagina, né? Só o que um professor é capaz de fazer, Perfeito. né? E eu posso dizer também que eu fiz comunicação social por causa de um professor. Olha só. Eu sempre pensei em fazer medicina, de repente o professor, não, sabe, me convenceu. Eu fiz jornalismo por causa de um professor. Olha só, você tá vendo? E é a profissão da minha vida. Mas todo professor pode ter essa capacidade, quer dizer, todos têm, mas todos eles são capazes de desenvolver essa capacidade de empatia com o aluno a ponto de transformar a vida desse aluno? Elda, todos deveriam ter. Isso. Né? Nós sabemos aí que é o ranço cultural, que infelizmente alguns profissionais que nós temos, eles ainda enxergam para esse ofício de educar como se fosse um extra, né? E aí você não leva a responsabilidade exatamente disso, de conduzir. Existe um teórico maravilhoso que ele diz que um professor ele nunca vai saber até quando o ofício dele alcança a vida de alguém e o quanto transformador isso pode ser. É verdade. Então, pensando exatamente nisso e quanto tem sido assustador ao quantitativo de educadores, gestores, profissionais da educação que têm dado entrada nas nossas perícias em processo de adoecimento, tanto transtorno de ansiedade, qualquer um dele, quanto transtorno de humor. O carro-chefe, se é que a gente pode dizer assim, é a depressão, que é uma das ramificações de todo esse processo que a gente só vê quando a criança e o adolescente está se mutilando. Nós já temos professores que também estão se automutilando. Então, a gente pode dizer que o professor está adoecendo por conta das doenças detectadas dentro da sala de aula? Por conta das variáveis que ele tem que lidar dentro da sala de aula, que não é apenas o conteúdo curricular. O conteúdo curricular, ok. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no segundo bloco, a gente vai fazer só um intervalinho, vamos tomar um cafezinho e vamos voltar para continuar falando, é um minutinho só. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com a psicóloga Cláudia Castro sobre a saúde emocional do professor, consequentemente a saúde emocional da sala de aula. E a gente estava dizendo que o professor está adoecendo. Exato. Isso é um fenômeno novo? Elda, é um fenômeno, não, mas é um fenômeno que está sendo visibilizado por conta do quantitativo. Mais visibilizado. Mais visibilizado hoje, por conta das redes sociais, do acesso à informação, né, do fenômeno do automutilamento, da ideação suicida, da consumação do suicídio dos nossos estudantes dentro de sala de aula, dos processos periciais que acontecem dentro das instituições particulares e ou privadas. Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com esse professor que está se ausentando não é por questão só fisiológica, mas por um aspecto fisiológico que demanda um processo emocional psicológico. Uma depressão, um transtorno de ansiedade, um toque. Né? Então, o que está acontecendo com esse professor? Que ele precisa se ausentar do seu ofício para ficar bem. Então, isso tem feito com que a gente fizesse pesquisas em cima disso e nos deparássemos com esses fatores que têm preocupado muita gente. Você falou uma coisa interessante. O que está acontecendo para que esse professor se ausente do seu ofício para poder se sentir bem? Perfeito. Sinal que ele não está bem dentro da sala de aula. Exatamente. Mas, assim, eu fico pensando, como as coisas chegaram a esse ponto? O que leva o professor a deixar o que ele mais gosta? O professor gosta de dar aula, gosta da sala de aula, mas é preciso situações extremas para afastá-lo daquilo. E essas situações extremas já estão acontecendo? Elda, já. Principalmente, existe um fenômeno que é geral, é no Brasil inteiro. É a desresponsabilização dessa família em relação ao seu filho. Isso. Então, se a família se ausenta dessa obrigação que é constitucional, a quem resta acolher essa criança? Ao Estado, ao município, às instituições escolares.
Então, o professor, que aí volta ao início da nossa conversa, então o professor, além dele ter que lidar com o conteúdo curricular, né? Porque escola, ela educa. Na verdade, escola, ela educa do ponto de vista formal. Formal. A família, ela educa enquanto cidadão, valor, moral. A família, ela é parceira. A escola, ela é parceira da família e não o contrário. A gente está vivendo uma inversão disso. Quer dizer, eu boto meu filho na escola porque eu não quero mais ficar com ele dentro de casa. Perfeito. Então, a escola toma conta, o Estado toma conta. Exatamente. E eu ainda cobro da escola resultados que eu deveria apresentar. Exatamente. Não é? Exatamente. É engraçado. A situação da família é, vamos dizer assim, é um fator bem importante nesse processo de doença mental do professor, emocional do professor. Elda, atualmente a gente vive vários fenômenos sociais que estão gritando e a gente precisa se dar conta dele, porque uma vez que a gente é consciente do que a gente está vivenciando, a gente tem possibilidade de agir. Né? E é isso que o Fórum propõe, exatamente. Então, quando a gente para pensar que, e é esse um dado que a gente traz, a nível de Brasil, existem 2 fatores que impactam no automutilamento e na ideação suicida, daí o Fórum prevenir isso, ações para prevenir, que é o uso de álcool e drogas e outras drogas e um dos transtornos de humor chamado de depressão. A nível, isso são os dados quantitativos que nós temos. A nível de Maranhão, nós não temos pesquisa formal, é o que o Fórum está fazendo atualmente. Entendi. Quais são os dados parciais que nós temos em relação a isso? É que há uma vinculação muito grande nessas 2 ramificações que eu vou falar para você, que impacta o ambiente intrafamiliar, que é violência doméstica e abuso sexual. Então, o quantitativo de estudantes que a gente escuta eles falando que, tia, fiz isso, que é o automutilamento, fiz isso porque eu não aguento mais dizer para minha mãe, eu estou dando um exemplo só, né? Sim, estou entendendo. Eu não aguento mais dizer para minha mãe que o meu padrasto vem à noite no meu quarto e ela não me dá ouvido. Isso é uma situação, né? Mas nós temos situações de vulnerabilidades sociais terríveis, né? E aí, conversando lá enquanto fórum, não adianta a gente fazer ações de saúde, de educação, sem o apoio da justiça, do poder público, das políticas públicas, do social. Porque imagina o que é, vamos lá, um adolescente ou uma criança que vai para a escola e comenta com o professor, com o educador dele, que ele escutou de madrugada, e não é a primeira vez, que o pai ou o companheiro da mãe está violentando, batendo, agredindo ela de alguma forma. Esta mulher está em situação de vulnerabilidade, é violência doméstica. Essa criança leva isso para a escola. O que esse professor faz com isso? Esse professor sabe o que fazer? Ele sabe que existe um protocolo? Ele conhece a Lei Maria da Penha? Ele sabe quais são os órgãos que ele tem que acionar? Ele sabe que ele é responsável uma vez que ele acolhe essa escuta desse estudante? Então, como ele às vezes não sabe o que ele fazer com esse conteúdo, o que ele faz? Ele leva para casa. E isso vai consumindo, porque ele, enquanto profissional de educação que ele escolhe, que ele ama o que ele faz, ele se consome com a dor desse estudante, que não é só um, são vários. E ele adoece. Foi tanta informação numa conversa só que eu estou com dificuldade de processar tanta coisa, porque você vem com a violência doméstica, resultando num automutilamento ou suicídio. Um professor que recebe a informação e que às vezes não tem condição de processá-la ou condição de levar adiante ou saber o que fazer com ele, e com isso adoece, comprometendo aí todo o rendimento de uma sala de aula. Perfeito. Que no fim vai dar um resultado lá numa pesquisa do IDEB, por exemplo, que a gente não tem como medir qual o impacto do emocional em resultados como esse. Exatamente. É uma cadeia muito, muito grande. E aí, assim, os primeiros passos, como esses que estão sendo dados agora, de fortalecer esse educador, ele pode dar resultados assim, pelo menos em médio prazo, curto prazo eu não acredito, mas pelo menos em médio, saber o que fazer com uma criança que busca ajuda, porque não teve apoio em casa, ele vai ter condições, Cláudia? Eu fiquei preocupada com essas histórias aí. Eu entendo, né? E aí a nossa preocupação enquanto fórum e o que é mais interessante, o que é mais bonito do fórum é que são várias pessoas que se reuniram no Ministério Público a convite da promotora, né? Que estavam fazendo ações isoladas. Então, isso. Gritando isoladamente, aí você ia perdendo a força.
Com o fórum reunido, né, o Fórum Estadual de Prevenção e Pós-Venção à Ideação Suicida e Automutilamento, as nossas forças se juntaram e o que a gente tem percebido? Que cada ação que a gente faz, a repercussão ela é de curto prazo, a gente vê efeito de curto prazo e é como se você jogasse uma pedra no lago e vai reverberando, né? E aí você vê a coisa acontecendo. Ondas. Por isso que a gente tem ações, elas bem pontuais. Por exemplo, agora dia 28. Dia 28 a gente tem uma ação que dia 28 é o dia do voluntariado. O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ela conta com voluntários, né? Então, a gente vem batalhando para ter uma sede, porque qual é o grande intuito do CVV? É ter uma sede própria para atender no 188, que os professores eles têm que saber que esse serviço existe aqui, né? Existe no Brasil inteiro, mas também atender presencialmente. Porque o quantitativo de situações que a gente precisa atender presencialmente também é gritante. E nós não temos um setor específico, institucionalizado, para atender essas mães, esses educadores, esses professores, a população de modo geral. Tanta gente precisando de ajuda num círculo só, né? Porque tem a criança, tem os pais, tem o educador, tem a sociedade que vai receber o resultado de tudo isso. A automutilação seria o primeiro indício visível para o educador de que aquela criança está passando por uma situação além do limite dela? Elda, na verdade, a automutilação, vamos fazer uma analogia, né? Vamos fazer essa analogia no próximo bloco? Okay. Vamos tomar uma água, esse assunto é complicado, é indigesto de manhã cedo. Nós vamos tomar uma água, vamos tomar um cafezinho e a gente volta para conversar, é só um minuto. Chegamos aqui ao nosso último bloco, nós estamos falando sobre preparação emocional e psicológica dos educadores, dos professores e, por consequência, de toda uma sala de aula, de toda uma escola, de toda uma sociedade. Mas a gente estava falando do automutilamento, se é o primeiro indício visível para um professor de que um aluno está precisando de ajuda. Não, um professor que ele tem um olhar mais sensível, mais perceptual da sala dele, e aí não é à toa que no dia 31 de agosto a gente vai promover, né, o primeiro encontro, o primeiro curso de qualificação para esses gestores, né, para que a gente também cuide de quem cuida, né, cuidar de quem educa. Exatamente para que a gente qualifique esses professores sobre essa escuta mais sensível, essa percepção mais sensível. Porque como a gente falava no bloco anterior, ou esse professor, ele tem escolha, ou ele se consome pelo que ele escuta diariamente sem saber o que fazer, ou ele se engessa no processo e fica a par do sofrimento do outro. E isso é péssimo, porque isso também é um processo de adoecimento, porque ele acaba se embotando afetivamente. Aí nós temos vários transtornos que falam desse embotamento, desse desgaste, né? A síndrome de burnout ou de burnout, que é esse esgotamento. Esse profissional está tão estressado que ele se esgota. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma vela que você queimou até o último pavio, você acende, o pavio não tem mais o que queimar, você acende, ele acende, mas apaga. Ele não tem mais estrutura para continuar ali. Então ele acaba se engessando e ele fica completamente robotizado no ambiente de trabalho. Alheio a tudo que acontece. Alheio a tudo que acontece. Aí as coisas começam a acontecer com mais intensidade. Exatamente. O automutilamento, ele é um sinal, um dos sinais, porque não é o único, existe o isolamento, uma mudança abrupta de comportamento, uma autoagressividade, uma heteroagressividade, o mutilamento, na verdade, ela é uma proposta psíquica, né, que o sujeito, ele está concretizando, ele está tornando concreto o que está insuportável na via do simbólico. Então, como ele não consegue dizer disso, ele precisa fazer com que isso seja representado, e é na própria carne. E aí ele se automutila aqui, ele se automutila na coxa, ele se automutila para que as pessoas não vejam. Porque ele de fato, o sofrimento ele é tão intenso que, e aí junto ao sofrimento vem a vergonha. Você acredita que nós tivemos na rede situações de que crianças em nossas escolas, à tarde, a gente vive em cima da linha do Equador. À tarde o sol está a pino. É isso. A criança ia de jaqueta, jeans, e o professor nunca percebeu.
que há um ano ela estava indo de jaqueta jeans para a escola à tarde estudar. À tarde, numa sala sem ar-condicionado, imagino. A criança está gritando que tem alguma coisa Que errada. tá uma coisa errada. Ela, na verdade, ela quer que as pessoas vejam, né? Ela quer atenção, ela quer cuidado. E quando você fala assim, Cláudia, ela quer atenção, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a população em geral, né, a rigor do que acontece com a depressão, por exemplo, né? Ah, fulano está querendo chamar atenção. Não, não é nesse sentido. Sim, não, né? não nesse sentido. Ah, eu quero chamar atenção. Ela está precisando de cuidado. Perfeito. Ela quer que Ela alguém está... perceba Exatamente. que ela precisa de uma atenção. Aí eu falo atenção no sentido de cuidado. Eu estou aqui. Isso, perfeito, é Elda. isso, é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, a jaqueta parece uma peça de roupa, mas não é. Não é. É um grito de socorro. É um grito de socorro. É um grito E de socorro. aí entra o papel do professor. Auxiliado pelo olhar do psicólogo. Porque entenda que, por exemplo, às vezes o professor ele está com muita boa vontade. Só que quando ele vai conversar com esse estudante, ele não tem as ferramentas necessárias para conversar. E ele pode acabar destampando um conteúdo que ele não tem como tampar depois. Aí a criança sai da escola, né? Pior do que entrou. Pior do que entrou, né? Então, isso, né? daí, dia 31/8, a gente iniciar mais uma ação do fórum, que é essa capacitação para gestores e educadores da rede. Pois é, eu me envolvi tanto aqui com o assunto que nem perguntei a data, né? É porque é uma coisa assim tão mexe com tantas tanto, variáveis, né? E toca tanto a gente que a gente fica querendo saber até como fazer para ajudar. Tanto que aqui a gente vai ter, antes do Setembro Amarelo, né? Porque nós da imprensa também precisamos ter esse cuidado na hora de divulgar, na hora de levar ao conhecimento da sociedade casos como esse. Às vezes é como você diz, você destampa, mas você não sabe o conteúdo que vai sair dali e você não sabe colocá-lo de volta. Exatamente. Esse é o nosso papel. Se a gente destampar um conteúdo, a gente tem que destampar com cuidado para que aquele conteúdo que vai se espalhar não prejudique quem está com o conteúdo dentro de si. Então, a promotora Cristiane Lago, ela tem eu gosto muito também do trabalho que ela faz em relação ao Setembro Amarelo, né? Que é esse de dar ferramentas para as pessoas lidarem com situações. É o professor, é o jornalista, é a mãe, é o pai, todo mundo precisa desse olhar, né, Cláudia? Exatamente. Ela está conosco no fórum, né? Ela é bem mobilizadora, que é o que eu falei anteriormente. São várias pessoas que se reuniram no fórum com muita vontade de efetivar, né, essas ações. Dia 1º de setembro vamos ter uma caminhada promovida pelo CVV com o apoio do fórum. Estamos lançando um selo exatamente para que quando as pessoas olhem esse selo, opa, o fórum está aqui, o fórum está participando, isso daqui são pessoas engajadas, eu quero também participar. O que eu posso fazer aqui além disso, né? Aqui na minha comunidade, né? Se eu chamar, a gente vai, a gente dá palestras, a gente quer alcançar a sociedade civil como um todo. A gente quer de fato que isso pare de virar um tabu. Ai, né? Fulano está com depressão, ai, o professor está se automutilando. Isso tem que deixar de ser tabu. O professor também se automutila? Elda, sim. Sim, sim. E nesse caso, quem cuida dele? Não é isso, né? Exatamente esta pergunta. Peraí, quem é que cuida de quem está na frente? Porque assim, se um aluno aparece com um problema, ele está ali, ele pode amparar, ele pode cuidar quando ele pode, claro. Mas e quando é ele que aparece com sinais dessa forma? Quem vai olhar para ele? Quem vai cuidar dele? A gente tem que cuidar desse professor, né? E aí não é à toa que, por exemplo, eu preciso que tenha na escola, eu preciso que as instituições entendam que é necessário se criar um setor para cuidar desse educador. Porque é ele, como a gente diz, é ele que está no chão da escola. Além de chegar para as UBSs, que são as unidades básicas de saúde, o primeiro local que esses fatores, que esses fenômenos acontecem é em sala de aula. Com certeza. Então, o primeiro grito de socorro dessa criança, em via de regra, é em sala de aula. Então, esse professor ele precisa estar qualificado para entender, dizer, opa, aqui tem alguma coisa errada, a quem eu solicito, porque eu não posso pegar essa demanda para mim, né? A quem eu chamo, né? Para onde vai? Então, é necessário criar essa rede de fluxo, que e aí eu estou falando tanto do fórum, de fato, porque são ações que a gente está fazendo, né? Então, dia 31, todo mundo já sabe onde é que vai acontecer? Cláudia? Vai acontecer no auditório do Ministério Público. No auditório do Ministério Público, na Rua Grande? Não, é aqui ali no Calhau. No Calhau. Isso. Então,
é um bom momento de se saber mais a respeito. Gente, a gente sempre diz que informação é poder, mas é poder nesse sentido, de poder ajudar, de poder fazer alguma coisa, de ter a informação sobre o que fazer em situações de emergência como essa. Se é o aluno que está precisando, o professor pode ajudar. Se é o professor que está precisando, alguém tem que ajudar. Nesse caso, essa mobilização traz essa resposta. E Cláudia Castro, agradeço muito, muito a sua presença. Helder, posso só fazer um convite? Deve. No dia 10 de setembro vai acontecer uma grande mobilização, que é o dia D, né? Que é exatamente setembro, é o dia D, setembro amarelo. Então, dia 10 de setembro, a gente vai a gente vai iniciar a campanha do bem. Então vai ser na Praça Nauro Machado, vai ser contação de história, vai ser muito bacana, vai ter Marquinhos já falamos aqui um pouquinho a respeito dessa programação do dia 10. A partir de setembro, aliás, nós já estamos todos amarelos, mas a partir de setembro, de 1º de setembro, a gente fica um pouco mais amarelo, nesse cuidado, nessa atenção para quem está precisando. A saúde emocional é tudo. Se a gente não tiver essa saúde emocional, a gente não consegue nem fazer as outras coisas. Então, setembro, todo mundo amarelo, combinado. E dia 10 começa essa programação, que é super interessante, todo mundo pode participar. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia para você também, que está aí do outro lado nos assistindo, mas que sabe que isso aqui você pode acessar a hora que você quiser, porque esse conteúdo está todo na nossa grade, está todo à sua disposição. As nossas páginas nas redes sociais também estão cheias de informações para você. Mas todo dia eu te espero aqui às 8h30 da manhã, combinado? Tchau.